Fala pessoal, eu sou o Jorge Araújo e seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu ensino o personal trainer a faturar mais de 10 mil reais por mês com os seus serviços. E no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre de que maneira a sua aparência pode te gerar um faturamento mensal de mais de 10 mil reais por mês com as suas aulas ou com a sua estrutura personalizada, seja também consultoria, enfim, você vai entender de que maneira ela te aproxima desse importantíssimo faturamento. E personal, como a gente falou anteriormente, a aparência inicialmente é o seu cartão de visita, especialmente para aquela pessoa que ainda não te conhece. De que maneira ela identificaria alguém, algum personal ou algum outro profissional específico, se não pela aparência? A atração inicial é pelo que ela está vendo, uma vez que, de certa maneira, ela pode ainda não te conhecer. Então, se você tem o físico certo, a aparência certa e o comportamento também adequado, aquilo que você diz vender, aquilo que você diz resolver, você já sai absolutamente na frente do seu concorrente que não tenha nenhum desses fatores bem trabalhados e bem desenvolvidos. E essa parte 2 desse conteúdo, a gente vai começar falando sobre aparência propriamente dita. Jorge, esse conceito de aparência, o que significa isso exatamente? Você já falou de físico, e o que seria aparência exatamente? Antes de mais nada, é importante a gente entender que o personal trainer, normalmente, ele é facilmente identificado pelas pessoas. A pessoa normalmente olha aquele personal e identifica ele como um profissional de educação física, justamente porque normalmente o personal trainer ele está usando uma camiseta, uma regata, uma calça, um short, aquela calça de lycra, tênis com meia, enfim, a gente é rotulado pela vestimenta que a gente usa personal. Então, mais uma vez que nas academias que você trabalha ou quando você dá aula em locais outdoor, seja em parque, seja em praia, e é isso mesmo, você é facilmente identificado porque você trabalha de uniforme na academia que você dá aula, ou então mesmo fora da academia, você utiliza também essas vestimentas. Então, assim, quando a gente é facilmente identificado por um cliente, não só pelo nosso físico, mas também pela aparência que a gente tem, que é a nossa vestimenta. E as demais profissões, personal, elas já são um pouco mais formais. Os profissionais geralmente usam roupas sociais, usam camisas polo ou camisas sociais, aquela de botão. A mulherada já usa um vestidinho ou aquele terninho, sem contar profissões que exigem também o uso de terno e gravata. Então, de acordo com essa classificação, formal ou informal, realmente é um ponto informal você trabalhar de camiseta, de short, de tênis, e foi por isso que eu escolhi essa profissão, para trabalhar com um pouco mais de conforto. Eu até tenho roupas sociais lá na minha casa, só que se eu não tiver um evento específico, uma festa, um jantar, enfim, mais formal, eu não faço uso desse tipo de vestimenta. Realmente, até durante o meu final de semana, eu uso uma camiseta, um short e muitas vezes até chinelos. E é por isso que as pessoas podem acabar taxando essa nossa profissão de informal. E além disso, alguns profissionais, exatamente, alguns personagens ainda fazem o favor de informalizar ainda mais essa nossa profissão, que em algumas vezes é taxada como secundária, diante de outras como medicina, direito, engenharia, ou então informal, o que faz com que a gente muitas vezes não seja tão valorizado quanto realmente a gente deveria ser. Então, personal, mais uma vez, a sua aparência, quando nós falamos de vestimenta, já que estamos falando de trajes de trabalho, conta muito e você precisa entender isso, personal. Antes de mais nada, é muito importante que você também se vista para trabalhar com uma vestimenta que você considere confortável, até porque você vai ficar o seu dia inteiro andando em pé, abaixando, botando peso, caminhando para trabalhar em outra academia, você vai ficar bastante tempo em pé. O que não pode acontecer é você deixar essa informalidade da sua vestimenta te rotular como um cara largado, como um cara desleixado. Então,
fica aqui essa atenção em termos de aparência. Você aparenta ser um cara formal, mesmo que seja personal, você já ganha muito mais em autoridade e você já sai na frente no quesito fechamento, quando aquele cliente pensar em contratar alguém que ele ainda não conhece, muito mais do que aquele cara desleixado e relaxado, tá bom, pessoal? E um dos subtópicos, quando a gente fala de aparência, é justamente essa parte de uniforme, né? A gente tem uma vestimenta básica para uniforme, padrão, para homens e para mulheres, que é uma camiseta da academia, da empresa. Eu estou usando aqui a do 10K, mas a sua provavelmente tem o logo da academia que você trabalha. A bermuda ou a calça geralmente são pretas ou escuras, dependendo da empresa, ela também tem o logo, ou então é uma bermuda ou uma calça de cores padrões, ou então uma academia ou outra pode até permitir que você utilize outras cores, que não sejam a preta ou a azul escura, meias e tênis. E esse é o traje de trabalho do personal trainer. Então é muito importante, pessoal, que antes de você pensar em acessórios, que a gente vai falar como outros subtemas, como outro subtópico do conceito aqui de aparência, você está impecável com esses 4 pontos: a sua camiseta de trabalho, o seu short ou a sua calça de lycra, a sua meia e o seu tênis. Por quê? Porque camisas velhas, furadas e desbotadas, por exemplo, é isso mesmo, por uso, aquela camisa fica muitas vezes até surrada. O logotipo da academia ele começa até a soltar, ou começa a ficar desfiado, enfim. Aquele short também surrado, amassado, com aquele aspecto de velho, parece que o cara está usando aquilo durante um mês seguido, sem contar aquela meia frouxa, sabe? Aquela meia sem elástico, que começa a cair, começa a dar aquele tom já meio amarelado, se a meia é branca. Pessoal, isso é muito importante, além daqueles tênis velhos, furados, rasgados, que parece que tá passando batido, só que quando o cara olha para baixo, quando o cara olha para o seu pé, ele fala: pô, o cara me cobra R$1.000 por mês e ele tá usando um tênis furado, o dedinho, mindinho, tá saindo ali por fora, pela lateral. E isso é inadmissível, pessoal, para uma profissão que, mesmo que informal, em termos de vestimenta, camisa, short de lycra, tênis e também de relacionamento, você coloca o cara lá para treinar, mas ao mesmo tempo você também conversa com ele sobre a vida dele, sobre as aspirações que ele tem, sobre os problemas, as dores, enfim. Essa informalidade você não pode deixar se confundir com aquela amizade, onde você chega na casa do seu amigo, você bate lá: ó, fulano, tô chegando aí, hein? Vai lá de short, de camisa, ou então vai de sunga, enfim. Isso não pode acontecer no seu ambiente de trabalho, pessoal. O seu uniforme é a sua obrigação. É importantíssimo que ele esteja impecável para que você se diferencie em relação aos demais profissionais quando a gente fala de aparência. E mais uma vez, o seu uniforme bem certinho, eu deixo até um pouco mais formal, eu coloco a minha camisa para dentro, eu passo aquela sensação de maior formalidade. Então, assim, isso fará com que você se diferencie enormemente dos seus concorrentes, tá? Especialmente, mais uma vez, quando for aquele cliente que não te conhece. E falando também agora sobre outro subtópico do quesito aparência, são os nossos acessórios. Por que, Jorge? É importante a gente usar acessórios como relógios, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre eles, justamente porque, como a gente trabalha com uniformes padronizados, ninguém pode utilizar, por exemplo, no escritório, o cara está com uma camisa branca, o outro vai com uma camisa verde listrada, a outra vai de calça jeans, a outra vai de calça preta. O nosso não. O nosso uniforme ele é padronizado, ou seja, um acessório bem colocado, personal, ele pode te diferenciar, justamente por quê? Porque o restante, todo o restante, em termos de vestimenta, é igual para todos os profissionais. Então, esses acessórios diferenciados, pertinentes, obviamente, né, e bonitos, eles podem te dar cada vez mais autoridade. Por quê? Porque ele pode te dar cada vez mais autoridade, especialmente no quesito de personal bem-sucedido, ou seja, aquele cara que é bem-sucedido, aquele cara que ganha um dinheiro muito bom, aquele personal que fatura mais de R$10.000 por mês, ele tem como investir nessa questão de acessórios, o que, dependendo
do que ele queira colocar, né, como acessório para sua vestimenta de trabalho, pode não ser tão barato assim. Mas eu não estou falando para você sair gastando, torrando o seu precioso 10 mil por mês ou mais com produtos aí de maneira indiscriminada, né? Mas é muito importante que você complemente a sua vestimenta com esses acessórios que atrairão esses clientes em potencial. E quando eu falo em acessórios, pessoal, alguns realmente são diferenciais, como por exemplo o relógio. É muito comum a gente até hoje encontrar personagens que não utilizam relógio para trabalhar. E Jorge, que tipo de relógio? Eu recomendaria que você utilizasse de preferência um que seja frequencímetro, para mostrar até a autoridade, a ponto de você controlar o seu treino, ou que você coloque aquele relógio no seu cliente. Hoje eles medem aqui, né, pelo pulso, acho que é um infravermelho, não sei exatamente, não entendo muito bem de tecnologia, mas a leitura hoje é muito mais fácil quando comparado àquela fita que a gente usava antigamente nos relógios da Polar ou da Nike, enfim, do Garmin. Hoje é tudo pelo pulso. Você pode utilizar para um cliente que é cardiopata, para caso que você precise de uma prescrição de treino aeróbico mais precisa, quando a gente fala de zona-alvo, enfim, caso a esteira ou o ergômetro que ele esteja não pegue, né, ele bote a mão naquela parte metálica e não marque, você pode utilizar esse seu relógio frequencímetro para te dar mais autoridade. Além disso, o relógio também é importante, seja frequencímetro ou não, para poder marcar, por exemplo, o intervalo entre as séries, que é uma das variáveis na prescrição de treinamento de força. Além disso, também a duração da sua aula, que não pode passar mais ou menos, né, pessoal, de 1 hora. Com o relógio em mãos ou em punho, literalmente, é muito mais fácil de você controlar a duração e o andamento da sua aula. Então, eu acredito que um personal sem relógio, no momento em que ele está trabalhando, é a mesma coisa que um médico te atender no consultório dele sem um estetoscópio, se ele for um clínico geral e fizer uma avaliação em você. Como é que ele vai te auscultar se ele não tem um componente mínimo, né, de trabalho, assim como é o relógio para a gente. E falando também, pessoal, o assunto de uniforme, né, mas só que agora ligados a acessórios, quando a gente fala de tênis e meias, eles também podem te diferenciar, né? Mas, pessoal, é importante que quando você faça uso, quando você selecione essa meia e seu tênis de trabalho, que você faça, né, sempre o uso do bom senso. Por quê? Porque, assim, existem diversos modelos e diversos estilos. Então, muitas vezes, se você pecar pro excesso, em termos de chamativo, isso pode até repelir determinados clientes mais conservadores, enfim. Mas, hoje em dia, isso já não é tão um problema assim. Então, quando a gente fala de meias e tênis, é importante você utilizar esse tipo de material como acessório até para te dar mais autoridade. Por exemplo, se você é um personal que é corredor, que você também prescreve treinos aeróbicos, se você estiver utilizando o último tênis lá da marca que você mais goste, que tenha um amortecimento fantástico, que otimize o seu treino, assim como a meia. Hoje em dia a gente sabe que corredores também têm meias específicas para realizarem o esporte. Enfim, isso te diferencia em termos de autoridade, porque você entende o material que você usa, aumentando assim a sua performance. E aquele seu cliente que está vendo que você está usando te perguntará, e é mais uma maneira de você explicar o porquê da escolha daquele material específico e, mais uma vez, aumentando ainda mais a sua autoridade, assim como para crossfiteiros ou para clientes que gostam de fazer levantamentos. Se o personal ele também faz uso daqueles tênis específicos, né, de plataforma mais chapada, né, sem muito amortecimento, como os tênis de corrida, isso também vai te passar mais autoridade para aqueles clientes. Alguns clientes meus particulares já compraram esses tênis, né, essas sapatilhas que são muito boas para fazer agachamento, levantamento terra e chifre, justamente porque já me viram usando esses acessórios, o que faz com que a qualidade do treino seja muito mais otimizada quando comparada a outros tênis, né? E mais uma vez, pessoal, mantenha sempre o bom senso, utilize o tênis que você mais goste, mas também não peque pelo excesso. E outros pontos também, a gente tem, em termos de acessórios, que a gente pode considerar também um acessório, perfumes. Quando você vai trabalhar
perfumado. É muito comum que a maioria das profissões o cara use lá um perfuminho para deixar, às vezes, dependendo do tipo de trabalho que ele faça, né, possa deixar até um pouco atraente, como a gente falou, que recepcionistas que sejam mais bem cuidadas, com um físico legal, com aparência impecável, com um perfuminho, podem fazer aumentar essa conversão de clientes. Porém, esse perfume pode ser um grande tiro no pé quando a gente pensa em personal trainer. Por quê? Perfumes que tenham um cheiro muito forte ou que sejam utilizados em grande quantidade podem atrapalhar até o momento de respiração desse cliente personal, comprometendo a execução do treino dele, especialmente se ele for alérgico. Lembra, personal? A gente trabalha em um ambiente fechado. Normalmente a academia, a não ser que você trabalhe fora da academia, mas a academia é um ambiente fechado e com ar-condicionado. Então, normalmente o cheiro que fica naquele ambiente, ele demora muito mais a sair, né, a se dissipar, quando comparado a um ambiente aberto. Isso pode ser um problema, especialmente se você tiver um cliente alérgico, né, fazendo com que ele perca a qualidade na sua respiração, seja ele ou seja o cara que está do lado. Isso pode ser um grande problema, não só na manutenção daquele cliente como seu cliente personalizado, como, né, vamos dizer assim, no fechamento de clientes novos. E eu tenho uma história. Quando eu era professor de sala, eu trabalhava com um estagiário, e esse estagiário tinha mania, antes de entrar em sala, de tomar lá o banho dele, e também tomar banho de perfume, literalmente. Ele chegava na sala de musculação com um cheiro que você percebia que o cara estava chegando de longe. Quando ele estava subindo a escada, se eu estivesse do outro lado da sala, eu já percebia que ele estava chegando. Por quê? Porque o cheiro era muito forte e realmente não só me incomodava, como incomodava a maioria dos alunos. Eu fui dar um toque naquele profissional, falei assim: cara, é maneiro que você está usando perfume, é bacana, né? É até muito bom esse seu perfume, só que você está exagerando na dose. E assim, as pessoas estão reclamando, porque a academia que eu dou aula, a grande maioria dos meus clientes, é uma academia de pequeno, médio porte. Então, assim, é um ambiente mais fechado, isso está atrapalhando. E aquele profissional, aquele estagiário, na época, não levou isso para o lado positivo. Achou que eu estivesse diminuindo ele, que eu não quisesse que ele fizesse sucesso, que ele chamasse a atenção. Porém, eu posso te garantir que ele estava chamando a atenção muito mais pelo lado negativo do que pelo lado positivo, pelo excesso de perfume que ele estava utilizando, fazendo com que as pessoas não conseguissem nem respirar direito para trabalhar. Quando ele pegava o treino e ia mostrar para algum cliente qual era o exercício, geralmente o cliente, até que ele vinha mostrando, fazia assim, ó, chegava para trás, porque o cheiro era tão forte que a pessoa não aguentava ficar muito perto desse cidadão. E ele parou, ele acabou tendo que ouvir a minha orientação e ele melhorou nesse quesito de perfume. Então, pessoal, não peque pelo excesso de perfume, de hidratante, de creme, enfim, isso tudo pode pesar negativamente para você no sentido de manutenção ou conquista de clientes novos. E quando a gente também fala em unhas, isso é um ponto importante para as meninas, né? Essas unhas, elas não podem ser muito exageradas no sentido de tamanho. Hoje em dia a gente usa muito aquelas unhas postiças, né? A gente não, a mulherada, ou então quem gostar de usar, não tem problema nenhum, não tem preconceito nenhum. Você pode utilizar o que você mais gostar e que te fizer bem. Mas só que ela tem um tamanho muito grande. E até quando a pessoa vai mexer no computador, ou vai digitar alguma coisa, ou vai escrever, você percebe que nem a posição da mão de maneira normal ela consegue executar. Ela tem que normalmente colocar o dedo para cima. Aí eu te falo, imagina se você tem lá o seu cliente, que você vai manusear o movimento, a máquina, ou vai fazer um alongamento nele, e se você acaba arranhando ou machucando aquele cliente com aquela unha muito grande, né? Muito comprida. Eu te falo, se você é uma menina e está alongando um cliente, homem, se você arranha ele sem querer, ou no pescoço, quando vai fazer algum alongamento cervical, se ele chega em casa arranhado e ele fala para a mulher dele que ele foi arranhado pela personal que ele contratou para treinar ele de maneira particular, imagina o problema que você está arrumando para esse cara só porque a sua unha está com um tamanho acima do aceitável. Não digo nem o normal, porque hoje em dia o normal realmente é a mulherada usar a unha mais alta, né, mais comprida. Porém, para a nossa profissão, ela não se encaixa muito bem. Além, mais uma vez, personal, menina, da cor que você utiliza. Use cores mais neutras ou menos chamativas, né? Evite aquele marca-texto ou aquele rosa choque. Coloque umas cores mais
mais básicas e mais simples, a ponto de aquilo não ser algo meio exagerado ou extravagante para aquele aluno ou para aquele cliente em potencial que está te vendo na academia. E quando a gente fala também, pessoal, de cabelos e barbas, né, que são outros componentes, são outros subtópicos do sentido de aparência, é importante que, tanto para homem ou para mulheres, eles têm que estar sempre cuidados e apresentáveis, né? Você ter um cabelo mal cuidado, maltratado, uma barba também por fazer, mal feita, né, ou falhada, como a minha, um pouquinho falhadinha, eu tento acertar ela da melhor maneira possível. Quando eu vejo que ela não está ficando muito boa, eu pego e faço a minha barba. Por quê? Porque a minha aparência, mais uma vez, é o meu cartão de visitas. Então, você estar com um cabelo com odor, se você não costuma lavá-lo todos os dias, isso é importante que você se atente, personal, porque muitas vezes durante a aula o contato com o nosso cliente ele é muito próximo, ele é muito perto, e isso pode ser algo negativo quando o cara chega perto de você e fala, nossa, que cheiro horrível, então, putz, esse cara tá com um aspecto de largado porque essa barba não tá legal, esse cabelo tá despenteado, aquele personal que chega para dar aula às 6 da manhã com o cabelo todo amassado de travesseiro ainda, que o cara acabou de acordar, enfim, não se preocupou nem em pentear o seu cabelo e se apresentar de maneira mais elegante, vamos dizer assim. Então, pessoal, homem e mulher, faça uso, né? Tenha cuidado, faça uso de componentes que possam deixar a sua aparência, especialmente o seu rosto, que é onde aquele seu cliente olha para você mais constantemente, cada vez mais apresentáveis. Então, assim, você ter um cabelo mal feito ou uma barba mal tratada, isso pode retratar um desleixo para aquele personal. Ele pode identificar isso como um problema na sua aparência, especialmente porque ele está pagando um valor alto, ele não quer um cara largado ou preguiçoso do lado dele. Então, assim, uma curiosidade aqui que eu tenho que contar para vocês agora é que na Disney, antigamente, isso tem um livro que eu li sobre atendimento e encantamento, e eu recomendo que vocês leiam bastante essa bibliografia que fala da Disney, porque fala muito de atendimento, e lá dizia que os membros do elenco, né, os funcionários, homens, eles não poderiam ter barba. O que era permitido era somente o bigode, porque se você abre uma premissa do cara ter barba, ele pode ter uma barba bonita, uma barba bem feita, ou uma barba mal feita, ou aquela barbinha cerradinha, toda certinha, ou aquela barba em transição da barba cerrada para a barba grande, enfim. E isso pode, mais uma vez, mexer na aparência e no encantamento para aquele cliente que está frequentando o parque. Hoje, eu acho que isso já mudou um pouco, né? Diante do que o livro falava, o livro acho que era de uns 10, 15 anos atrás, realmente não podia, né? Tem gente, tem homem que a barba cresce muito rápido, o cara faz hoje, amanhã ela já começa a crescer. E se você, por motivos de correria, ou falta de tempo, sai muito cedo de casa e chega muito tarde, chega dormindo, começar a deixar a sua barba por fazer, isso pode mexer um pouquinho no quesito de encantamento, até porque a barba, pessoal, ela pode contar ao seu favor. Eu tinha um cliente que é médico e ele tinha uma estatura meio média e ele, apesar de ser até mais velho do que eu, na época eu tinha meus 27 anos, ele já tinha na casa de 30 e poucos, pelo fato de ele ser um pouquinho mais baixo e ter uma cara um pouco mais jovial, ele passava menos confiança. Quando ele estava lá na rede pública atendendo os pacientes, ele falava o diagnóstico, ele comentou comigo que alguns pacientes, eles duvidavam, falavam assim, cara, você não é muito novo para ser médico, não? E uma estratégia que ele utilizou foi deixar a barba crescer. Porém, a barba dele era muito bem cuidada, era toda bonitona, toda desenhada, estava começando aquele mercado de barba. Então, assim, ele cuidava e ele passava um pouco mais autoridade, especialmente pela idade, vamos dizer assim. Ele aparentava ser um cara mais experiente, justamente porque ele tinha uma barba maior, né? Ele não tinha mais aquela carinha de menino. Então, pessoal, se você souber utilizar o seu cabelo, né, bem tratado, bem adequado, cortadinho, né, um tom bonito, sedoso, mulherada, e a barbinha também bem feita, isso pode contar de maneira importante para a sua aparência, pessoal. Então, mais uma vez, pessoal, a gente não pode ser rotulado, né, concluindo esse tema de aparência, e taxado como desleixado ou informal por conta da nossa aparência ou da nossa vestimenta. É importante que você, quando utilizar uma roupa casual, aquele cliente ou aquele conhecido seu, ou então aquele cara que também nem te conheça, né,
não diga que você tem cara de personal, né? Uma vez uma cliente, ela falou para mim o seguinte: Jorge, a sua postura aqui é tão bacana, a gente vai falar de comportamento agora, né? A sua aparência, ela é certinha, você tem um físico adequado, você se cuida, você tem uma cara bem tratada, né? E o seu uniforme também está bonito, está impecável, que eu diria que se você não estivesse usando o uniforme, eu poderia dizer que você é um médico, é um advogado, é um engenheiro. E eu não levei aquilo como pejorativo, eu não levei aquilo como algo negativo, uma vez que ela estava falando que, cara, normalmente o professor de educação física, né, de maneira indireta, nas entrelinhas, é um cara mais desleixado, mais relaxado, mas eu achei aquilo interessante. Por quê? Porque a maneira como eu estava trabalhando, apesar de também estar de uniforme, de meia, de tênis padrão, mas eu tinha lá meus acessóriozinhos e a minha postura me diferenciavam, né? Então é isso, personal, que a gente, né, tem que buscar não só um trabalho bacana, mas também trejeitos, né, em termos de comportamento e aparência, né, adequados àquele serviço premium que nós estamos prestando para aquele nosso cliente. Então você não deve ter cara de personal se aquele cara julgar que o personal é um cara desleixado. Você tem que ter cara de personal quando aquele seu cliente valoriza aquele profissional que é correto, que é sério e que é altamente apresentável em termos de aparência. E falando agora de comportamento personal, que é mais um subtópico quando a gente fala de aparência, né, a gente vai entender por que, dependendo do profissional, o tipo de comportamento ou alguns trejeitos que eles tenham, isso pode afastar aquele cliente em potencial que busca um profissional, ou seja, isso também vai te afastar do faturamento, né, de mais de R$10.000 por mês com os seus serviços. Então, quando a gente fala sobre esse tema de trejeitos e comportamentos, a gente tem uma frase que é muito bacana, né, que eu já ouvi e eu gosto muito de repetir para aqueles profissionais que eu tenho a honra de conversar, especialmente quando a gente fala sobre aparência e comportamentos, que é o seguinte: não basta a mulher do rei ser fiel, ela tem que parecer fiel. E o que isso significa, né? Antes de mais nada, se a gente for interpretar essa frase, a gente já entende que algumas rainhas acabaram perdendo as suas vidas, né? As suas cabeças, uma vez que normalmente a pessoa era decapitada lá na guilhotina no passado por conta de atitudes que elas aparentavam ser e que muitas vezes até elas nem eram. Ou seja, os seus trejeitos ou o tipo de comportamento específico que você tenha, no caso daquelas rainhas, a fizeram, infelizmente, pagar com a própria vida. E eu não estou falando se é certo ou errado, né, você tirar a vida de alguém porque você discorda de um comportamento, mas eram as leis da época. E, infelizmente, né, algumas delas, até por excesso de autoritarismo do rei, perderam a vida. Então, isso não pode acontecer com você, personal. Voltando, né, agora à nossa realidade, você não pode perder o seu cliente por um trejeito ou por um comportamento inadequado. Isso não pode acontecer jamais. Então, vamos parar para pensar. Um profissional que tem um comportamento adequado e compatível com essa profissão de treinamento personalizado, atencioso, cordial, educado, mesmo que ele tenha um menor conhecimento, ele passa uma sensação de maior segurança e de maior autoridade comparado àquele colega mais relaxado e mais desleixado ou informal, quando a gente fala não só de roupas, né, de vestimento, mas de comportamento também. Não só quando a gente fala também de roupas, né, ou vestimento, acessórios, mas também de comportamento. Então, ele sai na frente, especialmente quando aquele cliente de personal ainda não conhece ninguém da academia. O cara chega para treinar, aí tem um cara que aparenta ser um cara inteligente, estudioso. Por quê? Porque ele trata o cliente dele no maior carinho, no maior cuidado. Ele tem um outro cara que até foi atleta, que ele entende muito bem, que tem pós-graduação em fisiologia, em bioquímica, e está lá rindo, zoando, brincando, falando de futebol com um cliente dele que talvez dê essa abertura. Porém, para aquele cara que não o conhece, né, quando ele olha para profissionais extremamente distintos, ele consegue ver essa diferença, especialmente no sentido de autoridade. Aquele cara que é mais formal, aquele cara que tem um comportamento mais adequado, ele passa mais autoridade em comparação àquele outro profissional que é um pouco mais extrovertido, vamos dizer assim, e não é no melhor sentido da palavra extrovertido, é aquele cara que, infelizmente,
ele chega a parecer até um pouco fanfarrão. Então, personal, o seu comportamento ele pode te gerar bastante autoridade, mesmo que você ainda não tenha percebido isso, mesmo que você ainda não tenha se dado conta disso. Então, comece a levar isso em consideração para o seu sucesso profissional e para o seu faturamento superior a R$10.000 por mês. Então, personal, esse excesso de informalidade ela pode ser um grande inconveniente, não só para fechar aquele cliente, como a gente já falou, mas também para manter aquele seu cliente que inicialmente confiou no seu trabalho, porém, o seu comportamento durante o treino, durante as aulas, a sua informalidade, a sua desatenção, a sua falta de foco no controle e prescrição do treino dele, pode fazer também com que ele desista de continuar a fazer aulas com vocês. Então, mais uma vez, você tem atributos físicos muito bons, seja de corpo, você é um cara magro, é um cara que passa a impressão que entende o que está fazendo, né? Aparentemente você é um cara cuidadoso, é um cara até vaidoso no melhor sentido da palavra, se apresenta bem, né? Aparenta ser um cara, né, limpo, higiênico, enfim. Isso conta muito também, pessoal. Parece que não, mas isso conta muito. Ou seja, você atrai inicialmente a atenção daquele cliente. Quando ele começa a te observar mais a fundo, uma vez que ele já te percebeu, e em termos de aparência, né, de físico, porém quando ele entende que você é um cara informal demais, né, parecendo até ser um cara mal educado ou desleixado, isso fará com que ele desista da sua contratação com o personal e ele vai procurar aquele cara que aparenta ser um pouco mais formal, um pouco mais atencioso. Então, personal, mais uma vez, em termos de comportamento, você também não precisa ter um comportamento geral, você não precisa ser aquele cara com trejeitos fixos. Você pode adaptar o seu estilo de atendimento e de comportamento para aquele aluno que está trabalhando com você naquele momento. Então, assim, clientes mais reservados exigem normalmente comportamentos mais formais, né? É aquele cara que não fala muito, tudo bem. Você não precisa ficar conversando com ele sobre os problemas do mundo, da vida dele, o que ele vai fazer no final de semana. Você pode utilizar aquele momento para dar uma informação mais técnica. Olha, agora a gente vai fazer tal exercício, que é para isso, para isso. O movimento é excelente, perceba só aqui a sua coluna. Então, assim, deixe claro para ele esse conhecimento técnico, por mais que aquele cara seja um pouco mais reservado. E isso aumentará drasticamente a sua autoridade. E clientes mais sociáveis, você também pode ficar um pouco mais relaxado e aproveite, personal, para direcionar para esse tipo de cliente, aqueles que te dão mais abertura, né? Aproveite para adaptar e direcionar o andamento da sua aula a temas de interesse que aquele cliente tenha, como família, trabalho, lazer, né? O que o cara gosta de fazer, o que o cara não gosta de fazer, converse sobre os parentes dele, os mais próximos, os filhos, aqueles que ele deixou claro para você que tem bastante vínculo, e isso, mais uma vez, também aumentará o seu vínculo com aquele cliente, uma vez que durante o seu treino, né, aquele momento onde você acompanha o seu cliente de maneira mais individualizada, porém você ainda tem tempo para se preocupar e dar mais atenção, mais qualidade para ele, no sentido de atendimento e encantamento, isso aumentará ainda mais o seu relacionamento e esse vínculo com o seu cliente. E, além disso, a gente também tem aqueles clientes que são descontraídos ao excesso, né? Aquele cara que é irreverente, que ele é brincalhão, que ele conta piada, que ele te abraça, que ele grita, dá oi para todo mundo, quando ele vai embora todo mundo sabe que ele está indo também, até porque a academia depois que ele vai ficar silenciosa, enfim. Mas esse tipo de cliente que a gente tem, né? O cara mais formal, o cara mais sociável e o cara extrovertido. Esse cara mais extrovertido, você não pode fazer com que o foco do seu treino se perca. Uma vez que é um cara engraçado, eu caio na pilha dele, a gente fica rindo, zoando, contando história e o treino fica para depois. Ou seja, aquele cara, se ele quiser continuar fazendo aquilo com você e não se preocupar com o treino, ele vai cancelar a aula com você e vai te chamar para ir no barzinho, para almoçar na casa dele, para você ir na praia conversar. Agora, se você realmente quer mostrar valor que o seu trabalho tem para ele, os resultados, tudo bem, interaja com ele de maneira mais extrovertida, porém não perca o foco do treino personal. E mais uma vez, isso confirma aquela frase que a gente falou no início desse nosso subtópico. Não basta a mulher do rei ser fiel, ela tem que parecer fiel. Então não pareça
apenas, seja aquilo que você é de fato durante as suas aulas. Não force uma barra também que você não seja. Isso vai fazer com que as pessoas acreditem ainda mais no que você tem a dar para elas, não só no sentido de resultados, mas também no sentido de qualidade de serviço, personal. Então, mais uma vez, o que te diferencia é a sua autenticidade, você ser autêntico sem querer criar nenhum tipo de personagem ou adaptar o seu treino de maneira, às vezes, até mais informal ou formal demais, fará com que você perca a autenticidade. E perder a autenticidade pode ser um grande tiro no pé, especialmente para a continuação do serviço com aquele seu cliente, porque aquele cara pode te contratar, porque você parece ser um cara legal, e quando você começa a dar aula para ele, ele percebe, pô, o Jorge não é nada disso que eu achei que ele fosse quando eu o contratei. Então, eu acho que a gente não tem mais aquele vínculo, aquela química que eu identifiquei no início, então eu não quero mais continuar treinando com ele, e isso vai fazer com que eu fique cada vez mais longe desse faturamento de R$10 mil por mês. Então, pessoal, faça uso desses componentes que norteiam o sentido geral da aparência, que é o físico, a aparência ligada a uniforme, vestimenta, acessórios e também a comportamento, e passe cada vez mais autoridade para esse cliente, uma vez que você é um cara que entende, que você demonstra aparentemente saber o que você está fazendo, uma vez que você também faz com você, além do seu comportamento, a ponto de atrair e criar cada vez mais vínculo, não só com o cliente que você tem, mas com o cliente que está por vir, fazendo com que a sua agenda fique cheia. Mas eu estou aqui não para te ensinar a ter a agenda cheia, porque se você cobrar barato, você pode ter a sua agenda cheia. Eu estou aqui para fazer com que a sua agenda fique cheia, obviamente, se você quiser que ela fique, mas com os clientes pagando o valor que realmente você mereça ganhar pelo seu trabalho. Então, utilize a sua aparência a seu favor para que você passe mais autoridade e feche cada vez mais clientes particulares. E é isso, pessoal. Essa segunda parte do conteúdo de aparência fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você gostou, mais uma vez, deixe o seu like para que o YouTube entregue esse vídeo para outros personagens que também precisem saber desse conteúdo. Além disso, se você também puder compartilhar com algum colega que, mais uma vez, também possa tirar benefícios desse conteúdo, faça, por favor. E desse jeito a nossa profissão será cada vez mais diferenciada e valorizada. E é isso, eu fico por aqui e eu espero que você, mais uma vez, tenha gostado desse conteúdo e que ele lhe seja útil de alguma maneira a ponto de você faturar mais de R$10 mil por mês com os seus serviços personalizados. É isso, um grande abraço e tchau!